Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Ivete Luna, sou professora do Instituto de Economia da Unicamp e nesta ocasião apresentaremos de forma bastante intuitiva o conceito geral de um teste de hipótese, certo? A formalização virá num próximo vídeo que eu espero que vocês acompanhem para a gente fechar esse conceito geral e a sua formalização, tá bom? Antes de começar e te apresentar esse processo de forma bastante informal, né? Precisamos definir o que é uma hipótese e o que é um teste de hipótese, né? Uma hipótese dentro do campo da estatística não é outra coisa que uma informação, uma afirmação ou uma conjectura que ainda não foi comprovada a respeito de algum parâmetro populacional desconhecido. A média salarial dos trabalhadores formais brasileiros, ou a média salarial dos trabalhadores informais no país. Se a gente não tivesse a população ou alguma base, um censo, por exemplo, nós desconheceríamos esse valor médio populacional. Porém, a partir de uma amostra, a gente pode tentar realizar conjecturas sobre aquele parâmetro. Dentro do campo da ciência, a gente não pode ficar apenas com conjecturas, a gente precisa validar essas afirmações e, para isso, a estatística nos apresenta um teste de hipótese. O que é um teste, então, de hipótese? Se a hipótese é uma conjectura sobre um parâmetro populacional, o teste valida tal conjectura, como a partir justamente das evidências que a gente levanta de uma amostra. Como é que funciona de forma geral um teste de hipóteses? A primeira coisa que a gente faz, e a gente vai ver isso até o final desta apresentação, é definir o que a gente chama de hipótese nula, que é justamente a afirmação que a gente quer validar, e a hipótese alternativa, que é ou representa tudo o que não está contido na hipótese nula. A representação matemática normalmente utilizada nos livros de estatística denotam a hipótese nula como H0, H de hipótese, e a hipótese alternativa ou complemento a essa afirmação como H1, tá? Então, se esta afirmação for verdadeira, implica que tudo que não está contido nessa afirmação é falso. Se esta afirmação é falsa, então tudo que não está contido nesta afirmação e, portanto, está na hipótese alternativa, acabará sendo verdadeiro. Tá? Então, não há como a gente ficar no termo meio, né? Se as evidências que a estatística levanta apontam que essa hipótese nula, que esta conjectura pode ser considerada como correta, isso implicará que a hipótese alternativa é falsa. Estatisticamente falando, quando as evidências apontam a favor desta hipótese nula, a gente diz, então, que nós não rejeitamos tal. Portanto, rejeitamos esta hipótese alternativa, tá bom? Informalmente, nos próximos vídeos, a gente falará de forma indistinta como rejeita ou não aceita, tá? Porém, informalmente, vocês poderão escutar talvez em outros meios, tratando de fato essas afirmações como verdadeiras ou falsas, corretas, erradas, ou ainda aceito ou não aceito a hipótese, tá? Mas só saibam que há toda uma terminologia técnica e a terminologia correta é essa, é não rejeito ou rejeito, tá? Não é aceito ou não aceito. Há pessoas que ficam sensíveis com esses termos, então já estou te avisando qual que é a terminologia correta.
Então, vamos começar com o nosso exemplo intuitivo para a gente, pelo menos, formular neste primeiro vídeo um procedimento completo sobre como seria um teste de hipótese. Imagina este caso hipotético em que você tem uma ilha cujos membros, cidadãos, podem ser descendentes de duas civilizações, que aqui eu chamo de civilização A e civilização B. Cada uma dessas civilizações tem traços físicos que as caracterizam. Neste caso, a civilização A tem uma determinada altura em centímetros, 1,70 m eram altos, né? E uma variância com uma variância igual a 10. Já a civilização B possui uma média em altura de 1,80 m, são bastante altos, com uma variabilidade igual a 15, ou seja, a gente que pode ser mais baixinho que na civilização A, porém a gente também que pode ser bem mais alto, né, bem mais alta que na civilização A, né? O prefeito daquela ilha está querendo, de uma vez por todas, definir, verificar quem são os nossos antepassados. Será que eles vêm da civilização A ou da civilização B? E para isso, então, ele contrata uns estatísticos que façam um levantamento amostral, uma amostra pequena para começar, é um piloto de tamanho 25, a partir do qual a gente sabe que podem, né, extrair algumas estatísticas, como, por exemplo, a média amostral de alturas, né? E a partir dessa informação, que eles vão ter que dar uma resposta ao prefeito. Nós descendemos de A ou, em todo caso, nós descendemos de B. Percebe que são afirmações bastante fortes que a estatística nos ajuda de alguma maneira, né, a peitar, digamos assim, mas você já deve estar percebendo que há sempre uma incerteza, porque podemos de alguma maneira sempre errar. Sempre há uma chance de erro, né? Se a gente, então, trabalha com essa amostra e a gente vai olhar a média de alturas, é natural que o estatístico ou que o economista ou o sociólogo pensem, bom, se eu quero analisar a média de alturas, eu vou usar a média amostral. Mas eu sei que essa média amostral observada vai mudar o seu valor, ou seja, a estatística vai ser diferente em função da amostra que eu colhe. Portanto, a variável aleatória média amostral terá uma distribuição que nós já conhecemos. Eu sei que essa média amostral é um estimador não viesado, então, se os cidadãos daquela ilha descendem de a minha média amostral x barra terá uma distribuição amostral como a que está aqui sombreada em vermelho, né? Com uma média igual à média da população, ou seja, da civilização A, e uma variância igual ao sigma de A ao quadrado dividido pelo tamanho da amostra, que neste caso é 25. Se, por outro lado, essas pessoas descendem de B, a minha média amostral terá esta outra distribuição, centrada na média populacional, no caso 180, e uma variância igual à variância de B dividido pelo tamanho da amostra, ou seja, o 15 ao quadrado sobre 25. Né? E nós não sabemos, né? Não sabemos qual é a distribuição amostral correta, porque a gente está tendo que verificar, né? Da onde que esses indivíduos da ilha provém, né? Se vem de A ou se vem de B, certo? Mas não sabemos como construir essa distribuição. E dependendo do que a gente observe na amostra, suponha que a média amostral observada nesses 25 indivíduos entrevistados, por exemplo, né, me dê um valor próximo por aqui, percebe que eu tenho uma grande chance, uma evidência que me leva a acreditar,
né, que eu estou mais próximo dos traços da civilização A que daqueles da civilização B. Porém, ainda há uma chance pequena desse valor amostral, né, ser gerado, né, ou vir de uma distribuição amostral como essa aqui em azul, não é? A chance aqui é pequenininha, mas ela existe. A chance desse valor aqui, né, vir de uma distribuição amostral como a de A é maior, não é? Mas há uma chance para ambas as possibilidades, né? A estatística, então, virá nos ajudar a decidir se esses caras vêm de A ou se eles são descendentes da civilização B, tá bom? A questão é que agora nós precisamos, então, definir uma regra de decisão que nos permita justamente, né, nos decidir, né, nos permita optar por uma ou por outra possibilidade, certo? Então, esse é o trabalho de estatística. Percebe, então, que a média da civilização A é de 170 e da civilização B é de 180. Concorda que se tiver um valor muito grande, por exemplo, uma média amostral 190, eu estou bem longe dos traços da civilização A, portanto, essa evidência me levará a acreditar que esses indivíduos descendem da civilização B. Agora, se eu tiver uma média muito baixinha, por exemplo, 150, são baixinhos em centímetros, né? Se são muito baixinhos, tudo me levará a acreditar que eles vêm da civilização A, porque 150, um valor de 150 gerado a partir dessa distribuição azul, concorda que é um valor bem atípico, bem raro, probabilidade quase zero, né? Então, isso me levará a acreditar, né, que eles viriam, então, da civilização A. Agora, se eu tiver um valor intermediário entre 170 e 180, a decisão fica um pouquinho mais difícil, né? Se for, por exemplo, 179, eu teria mais chance de acreditar que eles vêm de B. Se for 172, provavelmente eu tenderia a acreditar que eles são descendentes de A. Então, definir a regra de decisão é justamente estabelecer uma regra pragmática, ou seja, um limiar, para o qual essa decisão é clara, né? Uma regra possível de decisão, então, seria definir um valor intermediário aqui entre 170 e 180, de maneira que, se o valor observado na amostra, aqui falta uma barrinha, for inferior ao valor crítico observado, também falta uma barrinha, então, né, eu opto pela população ou pela civilização A, né? No caso, eu posso definir isso, então, como a minha hipótese nula, por exemplo. Talvez, assim, pela história daquela ilha, a gente esteja tendendo mais a acreditar que esses indivíduos descendem de A. Então, eu posso colocar essa conjectura como a minha hipótese nula. Se eles não são de A, a história nos diz que não há outra, são de B, né? Eles são descendentes de B. Então, tudo que não cabe na minha hipótese nula virá a compor a minha hipótese alternativa, certo? Então, se eu tenho na amostra, de repente, um valor amostral da média igual a 171, esse valor é inferior a esse valor crítico, né? Então, eu posso, né, admitir que a hipótese nula está correta. Caso contrário, né, eu vou e apoio a hipótese alternativa, certo? Essa é a tomada de decisão por trás de um teste de hipótese. A questão é que nós precisamos definir esse valor aqui, que eu vou chamar de valor crítico ou limiar, que vai, no fundo, representar a minha regra de decisão. Veja o que você fez aqui, ó. Se o valor médio observado for menor ou igual que este valor crítico, que este limiar, então admitimos que a amostra vem da população ou da civilização A. Ou seja, apoiarei a hipótese nula. Caso contrário, ou seja, se não, por exemplo, se esse valor observado for igual a 179 ou 185,
né? Nós rejeitaremos a hipótese nula e, portanto, a gente passará a dar o suporte em favor da nossa hipótese alternativa, ou seja, essas pessoas descendem da civilização B, tá bom? Esse é o procedimento geral de um teste de hipóteses. Agora, suponha que esse valor crítico é igual a 175. O que vai acontecer? Se o valor observado na amostra for igual a 178, por exemplo, né? Eu estou aqui, ó, nesta situação. Um valor médio amostral observado entre o meu valor crítico e a média da civilização B. De acordo com aquela regra que a gente definiu, então, né, a gente diria, ou chegaria à conclusão que a amostra vem de B, né? Que esses caras, então, descendem da civilização B, certo? Então, né, até aqui, intuitivamente, nós elaboramos um teste de hipótese, que no fundo é, na prática, uma tomada de decisão guiada pela estatística a partir das evidências da amostra. E ela pode ser resumida nesses 5 passos que eu coloquei aqui graficamente. Isso é coisa minha, tá? Mas é para ordenar um pouco o procedimento que às vezes a gente desenvolve, mas a gente não para pensar nessas etapas todas que nos levam a essa decisão, né? A primeira coisa, então, como a gente viu, é formular a hipótese, né? A gente formula uma determinada hipótese nula e uma hipótese alternativa. Percebe que aqui eu não coloquei o 180, né? Coloquei que é maior, ou seja, não é 170, é mais do que isso, porque no geral, a nossa hipótese alternativa não nos dará um valor alternativo para esse parâmetro. O valor possível, em 99,999% das vezes, na verdade, em 100% das vezes, será fornecido pela hipótese nula. E é por isso que, na estatística, todo teste de hipótese é baseado na veracidade da hipótese nula. Se ela não for correta, o teste se encarregará de demonstrar, mas a princípio, o teste parte com o pressuposto da veracidade dessa hipótese nula, tá? Bom, defino então a minha hipótese nula e a minha hipótese alternativa. Em um segundo momento, a gente precisa definir o que nós colheremos dessa amostra, né? O instrumento que me fornecerá posteriormente as evidências empíricas para eu decidir a respeito da veracidade daquela hipótese nula, tá? E para isso a gente precisa de especificar a distribuição amostral daquele instrumento. No exemplo que a gente colocou da média, a gente optou naturalmente pela média amostral, mas nós já conhecemos a distribuição amostral desse instrumento, desta variável aleatória, né? Se for a proporção, a distribuição amostral muda. Se for a diferença de médias, você já conhece também a distribuição amostral, né? Então, dependendo do que você vai testar, você opta por uma ferramenta estatística, né, determinando a variável aleatória mais apropriada, de preferência, justamente, né, as variáveis aleatórias que nos dão estimadores com aquelas propriedades desejadas, né, de viés e de eficiência, né. Em um terceiro passo, você define a regra de decisão, né? Como você vai decidir? No exemplo que a gente colocou, a gente definiu essa regra de decisão a partir de um conjunto de valores observados na amostra que constituem o que na estatística se conhece como região crítica, tá? Daí que vem o termo RC aqui, tá? E essa região crítica conterá todos os valores para a minha ferramenta, para o meu instrumento, no caso para a média amostral, que fazem com que eu rejeite a hipótese nula. Por isso se chama de região crítica ou região de rejeição. Ou seja, neste caso, se a média amostral for superior a 175, perceba que a evidência aponta a favor da minha hipótese alternativa. Portanto, eu vou rejeitar a minha hipótese nula. Finalmente, né, já na etapa final, a partir da amostra, em um quarto passo, a gente colhe as evidências
Perceba que aqui também a gente tem, perdão, a gente tem como trabalhar com a distribuição normal padrão, né? A partir desse estágio em diante, a gente sabe como fazer a transformação, né? Precisamos fazer isso, então a minha região crítica pode estar, digamos assim, na escala real da média de alturas, como eu posso transformá-la para o seu equivalente na escala da normal padrão, né? Daquela variável z, né? E essa evidência também, eu sei como transformá-la para o seu equivalente na normal padrão. Com essa evidência, então, em um último passo, a gente decide. Se o valor observado pertencer a esta região crítica, então tudo me leva a acreditar que devemos rejeitar a hipótese nula e, portanto, concluímos, né, que as evidências apontam a favor da nossa hipótese alternativa. Esse é o processo de tomada de decisão, tá bom? Intuitivamente, esse é um teste de hipótese, tá? No próximo vídeo, a gente vai formalizar cada uma dessas etapas com o uso da estatística e com a introdução dos conceitos dos erros possíveis, né? Porque a gente viu que nós podemos, de fato, errar, né? Podemos estar incidindo em erro. Pode ser que essa evidência tenha dado maior que esse limiar aqui, mas eu estou num caso extremo desta hipótese, né? Dessa distribuição amostral, né? Então, eu posso estar errada, né? É possível, então, também definir esse 175 aqui foi uma decisão nossa arbitrária, mas vocês sabem que no campo da ciência essas decisões não podem ser arbitrárias, essas especificações não podem ser arbitrárias. Então, a estatística nos traz também outros elementos que nos permitam, né, especificar esse limiar aqui, 175, que a gente definiu da nossa cabeça, de uma maneira formal, tá bom? Então, espero vocês no próximo vídeo.